Agora vamos falar do Cruzeiro que tomou um chapéu do Boca Juniors. Bruno Valdez não veio mais. Frossar que tá na toca da Raposa. Frossar, se zagueiro não é prioridade, o Pesolano quer quais posições? Boa tarde. Salve, Maurício, muito boa tarde para você. Duas posições são tratadas como prioridade do Cruzeiro nesse momento. A lateral esquerda, o Cruzeiro está de olho no mercado nacional e internacional procurando um jogador para a posição. Isso porque no elenco tem só o Marquinhos Cipriano e o Kaique, que nesse momento está com a seleção sub-20. E o Cruzeiro também está de olho em atacante, mais especialmente centroavante, aquele fazedor de gols mesmo. E tem um alvo definido, é o Gilberto, experiente atacante de 33 anos, aquele mesmo ex-Bahia, ex-São Paulo, já fez muito gol no futebol brasileiro. Na Série A, ele tem contrato com o Al-Ahly dos Emirados Árabes até o meio do ano. A informação que a gente tem é que já está tudo mais ou menos acertado com o Cruzeiro. Entre Gilberto e Cruzeiro, tudo certo para que ele venha para o time do Paulo Pesolano. Falta agora, claro, a liberação dele por parte do time dos Emirados Árabes. Resolvendo isso, o Gilberto deve chegar para compor o elenco do Pesolano para essa temporada. Maurício. Valeu, Frossar. Obrigado pelas informações. Rosane Meirelles, quais são as quentes da Raposa nesta terça-feira, Rô? Então, Rafa, o Cruzeiro que segue aí trabalhando para essa estreia do Campeonato Mineiro, a gente acredita que seja dia 21, sábado ou não, a gente ainda não tem essa informação de fato, mas o Cruzeiro continua aí se preparando. A grande estreia aí do Cruzeiro nessa temporada de 2023 será fora de casa, e o Clube Celeste, a gente já vinha falando, né, tem todo mundo aí à disposição, todos os jogadores já no beat, e ontem a gente falava sobre Augustinho Almendra e também Bruno Valdez, que não devem vir mesmo aí para Raposa. O Cruzeiro então continua aí a busca por mais reforços. Destacávamos sobre o Caetano do Corinthians, que está na mira do Cruzeiro aí para poder ser um reforço para a zaga. O Cruzeiro ainda busca um lateral esquerdo, mas está difícil encontrar esse jogador aí no mercado, pelo menos por enquanto, viu, Seabra? O Cruzeiro ainda sem negociações avançadas com o lateral esquerdo, que está sendo a grande preocupação da equipe para este início de temporada 2023, viu? O Bidu ocupou bem ali, né, na Série B. Foi bem. Tem o Kaique, né, que tá com a seleção sub-20, é um jogador que entrou várias vezes na Série B e agradou, foi muito bem, mas o Kaique é muito novo ainda. Eu acho que o Pesolano não vai apostar no Kaique para ser o titular da lateral esquerda do Cruzeiro, principalmente em se tratando de Campeonato Brasileiro, né, uma competição pesada, uma competição que requer mais experiência, e o Kaique ainda é muito novo, pode até queimar o garoto, né. Então acho que seria realmente legal o Cruzeiro contratar alguém para essa posição e o Kaique ficar ali entrando às vezes, né, participando e tal, como ele fez na Série B, e foi muito bem. Mas realmente o Bidu foi bem, foi pro Corinthians, e agora o Cruzeiro precisa de alguém com mais experiência para ocupar essa lateral. O Pablo Siles tá aí, né, também. Quem? O Pablo Siles não, Pablo Siles era do Atlético Paranaense. Era do Atlético Paranaense, ele foi junto com Jajá e Zé Ivaldo. O lateral esquerdo que ficou. Cipriano. Marquinhos Cipriano. Eu sempre confundi o Pablo Siles com o Marquinhos Cipriano. Nem se parecem, viu, Seabra? Pois mas não sei porque é por causa dos nomes aí. O Cipriano ficou, o Pablo Siles foi embora com o Zé Ivaldo e Jajá. O Cipriano ficou na lateral, mas o Cipriano pouco mostrou, né? Então a gente apostar também que ele vai ser o titular aí, que ele vai ocupar essa lateral esquerda, eu acho pouco provável também. O Cruzeiro realmente precisa contratar alguém com mais experiência para ocupar essa posição aí nas competições, principalmente na primeira divisão, né? Será que seria um jogador experiente? Porque, por exemplo, Pesolano não tem medo de apostar nos jovens. E ontem, né, o Cruzeiro, os crias da Toca se despediram aí da Copinha, acabaram perdendo pro Sport por 2-1, deram adeus à competição. A gente não foi o lateral esquerdo, sim, que mais chamou a atenção, mas a gente viu boas peças ali do time sub-20 do Cruzeiro, na verdade meio que um time sub-17, né, a equipe mais jovem da Copinha, ter bons destaques. A gente vê o Cruzeiro aí buscando por reforços, mas acho que os grandes destaques, pelo menos aí da competição no momento, foram o Denilson e também o Arielson, dois atacantes aí, que o Denilson, inclusive, ele começava, né, no banco de reservas e acabou ganhando espaço ali, foi titular nos últimos 2 jogos. O Arielson, um centroavante, marcou muitos gols. E será que tem espaço aí pra eles, pelo menos nesse início de Mineiro? Eu acho que sim, eu ia citar justamente esses 2 jogadores, o Arielson e o Denilson. Foram muito bem na competição de uma forma geral, o Cruzeiro foi bem, né? Eu até falava isso ontem aqui.
A questão de ser eliminado, não ser eliminado, ganhar título ou não ganhar título. Título, pra mim, de competição de base é revelar o jogador. Se o Cruzeiro conseguir tirar, se o Pessolano conseguir tirar, sei lá, que seja 2, 3 jogadores dessa equipe aí, que disputou bem a Copa São Paulo, que mostrou um bom futebol enquanto o Cruzeiro esteve na competição. O Cruzeiro foi muito bem, fez uma primeira fase sensacional, quase perfeita, né? Ganhou todos os jogos, goleando, mostrou muita bola. Eu acho que pode sim, eu acho que principalmente esses 2 jogadores podem ganhar alguma oportunidade, principalmente se tratando de Campeonato Mineiro, né? Eu acho que o Pessolano vai dar uma testada, dar uma olhada, até porque o Cruzeiro ainda continua na busca por jogadores nessa posição, né? No ataque, né? Exatamente, tem a situação do Gilberto, né? Até o momento as negociações estão avançadas, mas depois dessas 2 últimas negativas aí, tanto com o Almendra, que pelo menos por enquanto está em aberto, né? A imprensa argentina fala que ele assinou um pré-contrato com o Rayo Vallecano da Espanha, e depois do Bruno Valdez ter sido contratado aí pelo Boca Juniors, a gente também mantém a cautela em relação ao Gilberto, né? A gente, inclusive a Dimara falava que quer muito ver esse jogador por aqui. O levantamento que a gente fez lá é a melhor fase do Gilberto. Inclusive no Bahia, na última temporada, quando ele esteve aqui no Brasil, ele marcou 29 gols. É um centroavante, matador, justamente é o que o Cruzeiro precisa para poder suprir essa falta do Edu, que inclusive hoje o Edu e o Pedro Castro foram oficializados pelo Diba da Arábia Saudita. E não sei se Emirados Árabes, na verdade. Isso. 2 países diferentes, viu, gente? Tem gente que confunde aí. Não sei se vocês vão concordar comigo. Como a gente já vinha dizendo aqui há algum tempo, o Cruzeiro não esperava perder o Edu. Chegou a proposta, viu que a proposta era boa para todo mundo e vendeu o jogador, e aí sim foi buscar um novo camisa 9. Essa reposição de Edu por Gilberto, para mim, é um ótimo negócio pro Cruzeiro. Para mim, né, o Rafa, você que acompanhou o Gilberto no futebol baiano, para mim ele é bem melhor do que o Edu, é um jogador mais completo. O Edu foi importantíssimo pro Cruzeiro na Série B do ano passado, sem sombra de dúvidas, foi o artilheiro aí do ano, mas o Gilberto é mais jogador e pra mim ele tem mais cara de Série A. Falei isso aqui ontem. O Gilberto tá 2 prateleiras acima do Edu, com todo respeito ao Edu. É um cara que tava num time, né, o Bahia, que não é um time desses que tá sempre brigando ali na parte de cima da tabela, mas era um cara que brigou pela artilharia do campeonato, era muito decisivo. O Atlético mesmo sofreu nas mãos do Bahia naquele jogo lá no Pituaçu, que o Gilberto tava numa seca danada, o Gilberto vai e faz 2 gols naquela partida. E é um cara que é decisivo, velho, você não pode vacilar. Perdeu uma bola no meio campo, ele parte em direção à meta, tanto é que um dos gols foi assim. Então acho muito mais jogador que o Edu. E de novo, repito, né, que se o Cruzeiro fechar com o Gilberto, é uma grande contratação aí para um time que tá voltando à Série A do Brasileiro. E o Gilberto tem, assim, muita bola, cara. O Gilberto é bola, joga muito. Exatamente, é isso que o Cruzeiro precisa, justamente aí para se firmar na Série A, né? Então, só para confirmar aqui, por exemplo, a gente falava de saídas, né? O Cruzeiro acaba de oficializar, então, a saída do volante Pedro Castro. Eu já até subi uma matéria lá no nosso portal sobre ele ter sido oficializado no Diba hoje, ele e o atacante Edu, e o Cruzeiro acaba agora de postar um agradecimento aí ao Pedro Castro, volante, que tinha, né, contrato com o Cruzeiro até o final desta temporada. Então, foram 24 jogos em 2022, participou do Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão. Então aí o Cruzeiro agradecendo também a passagem do Pedro Castro pelo Cruzeiro, ele que agora vai jogar no Diba dos Emirados Árabes, assim como o Edu vai ser parceiro lá do Edu nos Emirados Árabes.